Olá IPCA, hoje é sábado, dia 30 de novembro de 2013. Estamos juntos há 545 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o Salmo 68, que é mais um salmo de Davi a celebrar a ocasião em que a arca foi trazida até Jerusalém. Você tem visto quanto este episódio é importante na história do povo de Israel e este salmo nos ajuda a entender muito a conexão que Davi vai fazer com os eventos passados de Israel e uma projeção para o futuro, de tal forma que aquele episódio toma uma significação muito ampliada a partir da interpretação que este episódio tem nas palavras deste salmo. É certamente o salmo mais empolgante, mais vibrante, mais triunfante a celebrar a chegada da arca a Jerusalém, embora seja um salmo de interpretação razoavelmente difícil, porque há mudanças súbitas de ideias dentro do texto do salmo, e há nele 15 expressões ou palavras que não aparecem em lugar nenhum do Antigo Testamento. E isso faz com que os tradutores tenham dúvidas em relação a algumas palavras, coisa que você poderia verificar simplesmente comparando diversas traduções, mesmo na língua portuguesa. No entanto, isso não vai diminuir a nossa compreensão geral do Salmo. Embora não tenhamos todos os detalhes, nós vamos conseguir entender o que ele fala e certamente seremos abençoados com isso. Indo para o passado, Davi começa este salmo citando exatamente as mesmas palavras que Moisés usava quando, partindo de acampamento em acampamento, levando a arca à frente do povo de Israel, Moisés ordenava então, a mando de Deus, que o povo seguisse. Quando você lê lá em Números 10:35, que os sacerdotes iam erguer a arca e levantar acampamento e partir para Canaã para conquistar a terra da promessa, eles diziam: levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos. Exatamente as palavras de abertura deste salmo. E então, Davi busca uma ocasião muito apropriada para ilustrar o que estava acontecendo quando a arca chega em Jerusalém. O mesmo Deus está agindo para dar ao seu povo a mesmíssima terra que eles estavam prestes a conquistar 400 anos antes. Pois bem, os versos de abertura do Salmo celebram então o quanto Deus é justo, confiável, o quanto os iníquos vão fugir da sua presença, mas os justos vão se alegrar com ela, o quanto Deus protegerá os indefesos e julgará os malfeitores, e todo o povo é conclamado, portanto, a cantar a Deus. Os 6 versos de abertura do Salmo então tratam desses assuntos mais genéricos. Do verso 7 até o verso 18, nós vamos ter um relato da caminhada da arca, do símbolo da presença de Deus. Da mesma forma como o povo foi do Monte Sinai até a terra de Canaã, assim a arca também foi e assim Deus também foi, simbolicamente. E então, do verso 7 ao verso 18, nós temos a história da peregrinação do Sinai até Sião. A arca foi feita no Sinai e ela encontra o seu lugar definitivo em Sião, quando posteriormente será construído o templo e ela ali então estará no lugar que foi escolhido por Deus para isso. Pois bem, quando Davi vai contar a história dessa marcha de Sinai a Sião, ele usa novamente figuras do passado. Ele diz que Deus avançou à frente do seu povo pelo deserto, e isso nos faz lembrar aquilo que o verso de abertura também já disse, que a terra tremeu, que os céus gotejaram a presença de Deus e o próprio Sinai se abalou na presença de Deus. Estas palavras específicas, Davi toma do cântico de Débora, que comemora a vitória dos israelitas sobre Sisaque, quando Baraque e Débora então lideram o exército de Deus para isso. E isso está lá em Juízes capítulo 5, versos 4 a 5. Ou seja, Davi está fazendo questão de ligar a entronização da arca em Jerusalém com os episódios que antecederam a vida religiosa do povo judeu. Moisés levando a arca à frente do povo e Débora cantando que Deus deu vitória em relação aos inimigos. E então o cântico de Débora vai ser aqui também um pano de fundo desta passagem. Vai ser dito aqui então que Deus abençoou o seu povo com chuva, uma ideia já muito lembrada lá no Pentateuco, tendo em vista que a terra de Canaã não tinha rios como o Egito, não ia sair água da rocha como saiu no deserto, mas era Deus que mandaria chuva para abençoar a terra e abençoar o seu povo. E Deus então, verso 10, ia prover para os necessitados, e ele fez isso. Tanto que mensageiras em falange davam boas novas. Deus de fato está abençoando o seu povo. Como aconteceu nos dias de Moisés, em que Miriam dançou com mulheres que celebravam a vitória, que Deus afogou o faraó e os seus cavaleiros. Ou como aconteceu nos dias de Davi, que era recebido por mulheres que até cantaram algo que lhe deu problema. Saul venceu milhares, mas Davi seus 10 milhares.
Mas as mulheres estavam prontas a exultar e a proclamar a vitória do povo de Deus. Tanto é que reis de exércitos, verso 12, fugiam e fugiam. O povo de Deus estava sendo repetidamente vitorioso sobre os seus inimigos, fato que agora estava sendo comemorado nos dias de Davi. E uma dona de casa repartia despojos, verso 12. Já o verso 13 é uma das questões difíceis deste salmo. O que é que essa pomba, coberta de prata e com penas que brilham como ouro, está fazendo aí no meio dessa história? Bom, uma possível explicação que ainda não resolve tudo seria a que o cântico de Débora ainda está em perspectiva. E da mesma maneira como Débora reclamou que a tribo de Ruben não participou da batalha, lá em Juízes 5,16, alguém poderia estar reclamando: por que você não está participando da festa agora do povo de Deus vitorioso sobre os seus inimigos? Por que você ainda está aí cuidando dos seus apriscos do lado do seu rebanho? Venha! Tudo bem até aí, mas o que é que a pomba está fazendo aí? Ora, pombas, né? A melhor explicação, melhor conjectura seria de que entre os ornamentos tomados como despojo do inimigo estivesse um enfeite, uma pomba enfeitada, e isso então fosse o povo de Deus se regozijando com as conquistas. Mas isso não resolve todos os problemas. Há uma imaginação, uma complementação muito grande necessária para a gente chegar nesse significado, e é melhor ser prudente aqui. A ideia melhor a dizer é: nós não temos certeza. Quando você lê o verso 14, você também encontra outra dificuldade. O que é cair neve sobre o Monte Zalmon? Não sabemos direito. Há algumas especulações, mas nenhuma delas é totalmente convincente, então é melhor sermos prudentes aqui e deixarmos as coisas assim. Porém, a partir do verso 15, já temos clareza outra vez. Os montes de Bazã são aquela cadeia montanhosa bem ao norte da Palestina, onde está, por exemplo, o Monte Hermon, que são montes muito imponentes. E quando eles dizem assim, o monte de Deus é Bazã, eles estão falando, o Sinai é muito imponente, como o Hermon, o maior monte da Palestina. Mas isso não por causa da sua majestade natural, mas pelo fato de que Deus o escolheu. Então não olhe com inveja, você cadeia montanhosa de Bazã, você monte elevado, porque Deus escolheu Sião para o monte da sua habitação e é lá que ele vai habitar para sempre. É um jeito de celebrar o fato de que Deus, que começou lá no Sinai e que conduziu o seu povo em vitória, agora escolheu o Monte Sião e vai habitar ali para sempre, com vitórias, com o seu poder, com os seus exércitos, como celebra aqui o verso 17. E o verso 18 encerra a questão fazendo menções muito específicas, que Deus subiu às alturas, quando a arca foi entronizada, no topo do Monte Sião, que ele levou o cativo o cativeiro, ou seja, a prisão foi para a cadeia. Não é? Por quê? Porque agora o povo de Israel estava vivendo em liberdade, não estava sendo subjugado por nenhum inimigo. Ao contrário, Davi vencia os inimigos em redor e trazia tributos destas nações aos pés do Senhor e abençoava o seu povo com estas conquistas. O apóstolo Paulo entendeu muito bem o quanto isso figurava algo maior e interpretou este verso aqui como uma alusão à subida do Senhor Jesus depois de ter vencido na cruz, vencido a morte ao ressuscitar, vencido a nossa condenação, depois de ter dito está consumado, nosso Senhor Jesus sobe e vai até a presença de Deus Pai e se apresenta vitorioso e se assenta ao lado de Deus Pai no seu trono e de lá manda ao seu povo o seu Espírito e concede dons aos homens e reparte presentes. E esta então é a maneira como o povo de Deus deve viver na presença do Senhor. É sobre isso que nós vamos falar amanhã na igreja. Como súditos do Senhor, devemos utilizar os seus presentes para a sua glória e exercitar os nossos dons na vida da igreja. Pois bem, do 7 ao 18 estamos então vendo a história da arca do Sinai a Sião. Moisés é lembrado, Débora é lembrado, a escolha do Monte Sião, a entronização da arca no topo do monte. Isso é um grande progresso, do Sinai a Sião. Mas há ainda um outro progresso destacado neste salmo. Até este momento, esta ainda é uma história basicamente do povo de Israel, mas essa vai se tornar a história do mundo. Quando o Senhor Jesus manda presentes, ele manda o Espírito Santo sobre toda a carne, sobre toda a tribo, povo, língua, raça, nação. E agora então aquilo que começou em Israel se expande para o mundo inteiro. E é esse o movimento que nós vamos perceber no restante do salmo, que não por acaso foi reconhecido pela igreja cristã como um salmo de Pentecostes. E foi lido e foi pregado por ocasião da comemoração do Pentecostes na liturgia cristã durante muito tempo.
E a ideia do que aconteceu em Jerusalém, se espalhando para o resto do mundo, que está aqui no Salmo, se cumpre no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo é enviado e os judeus então se espalham pelo mundo para ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Pois bem, é por isso que essa parte final do Salmo começa falando que Deus leva o fardo de Israel, que Ele é o libertador, o salvador de Israel, que Ele vence os inimigos de Israel, que Ele faz os inimigos que estavam vindo de longe aparecer para serem vencidos e serem banhados de sangue, a tal ponto que haja cachorros para lamber o sangue dos inimigos. Isso nos parece meio sanguinário, mas faz parte da cultura da época. Você deve se lembrar que Jezabel e Acabe foram mortos assim, e cachorros lamberam o seu sangue. E tudo isso começa a ser sinalizado quando o cortejo da arca está chegando em Jerusalém. Algo que é lembrado nos versos 24, 25, 26 e por aí vai. E então, a partir do verso 28, estamos caminhando para a generalização final. Deus está reunindo a sua força, força que usou a favor do povo de Israel, força que vem lá de Jerusalém, do templo, e é ali que ele vai receber presentes de reis. É ali que todos os inimigos serão esmagados aos seus pés, que príncipes virão do Egito, que a Etiópia vai correr a trazer tributos, que os reinos da terra vão cantar salmos a Deus, e que todas as nações vão tributar glória a Deus, reconhecendo que a sua majestade está sobre Israel. É assim que aquilo que começou no Sinai e acabou em Sião, vai partir de Sião e vai alcançar o mundo todo. É assim que eu e você entramos na história deste salmo, que não é só um salmo sobre a história dos israelitas liderados por Davi, mas é a história daqueles que pertencem ao rei maior do que Davi, ao filho de Davi que herdou o trono não em Jerusalém terrena apenas, mas na Jerusalém celestial, aquele que governa sobre tudo. E nós aqui então estamos incluídos. Que este salmo então nos abençoe e nos desperte para curvarmos a nossa fronte diante desse Rei Supremo que é o Senhor Jesus Cristo. Tipificado na vida de Davi, lembrado quando a arca é colocada em sua posição, quando o povo que segue esse Rei perfeito é abençoado. Nós estamos em tudo isso aí. Isso certamente nos abençoa e nos desperta para o nosso dever de vivermos uma vida de súditos reais, submissos e dispostos a louvar com todas as nossas forças ao Rei que governa sobre tudo. Que essa verdade nos abençoe e que prepare o nosso coração para o que vamos ouvir da palavra de Deus amanhã. Bom estudo para você e até amanhã na igreja, se Deus quiser. Até lá.